dando continuidade, então, e a caixa lúdica? Como surgiu? De onde ela veio, né? Quem começou a usá-la? Por que começou a usá-la? Gente, a gente não tem um registro específico, porque se perdeu aí na história, né? Exatamente quando, onde. O que a gente tem são fragmentos. Dentro da psicopedagogia, a gente tem 3 livros muito importantes, né? O livro de Alice Fernandes, né? Idiomas do Aprendente, fora os outros 3 livros dela. Mas a gente tem o livro da Sara Chamati e a gente tem um livro chamado Psicopedagogia Clínica, da Maria Lúcia Watts. E não podemos deixar de falar do trabalho do professor Jorge Visca, que traz em seu trabalho a hora do jogo. Então, ele fala aí na hora do jogo. Então, a gente vai encontrar no trabalho da Alice Fernandes, vai encontrar na Sara Chamati, no trabalho diagnóstico psicopedagógico, né, que é aquele que tem aí um livro que tem um Pinóquio. A gente vai encontrar no trabalho da professora Maria Luísa Weiss. Então, em todos esses trabalhos, a gente vai encontrar a hora do jogo, falando de um momento dentro do processo de diagnóstico do psicopedagogo, onde se utiliza o brincar. Não necessariamente se fala como tem que ser feita essa caixa. Em alguns trabalhos, como a Maria Lúcia Weiss, a gente fala ali, encontra ali, né? Ela falando de uma hora do jogo, ela fala de uma caixa, ela dá exemplo do que colocar nessa caixa. Lá no livro da Sara Chamati, a gente encontra isso mais sistematizado, né? Isso está mais organizado, porque é o livro mais, assim, bem organizadinho que a gente tem, com o que vai ser trabalhado dentro do processo de diagnóstico, com o conteúdo e também ali com discussão, porque a Sara Chamati não só diz o que é o diagnóstico, ela traz estudos de caso e vai pontuando de forma, né, brilhante isso no livro dela. Os demais livros, eles só vão trazendo, citando, né? Só vem aí algumas, quando cita, né? Usar caixa lúdica, mas não trabalha especificamente o que é. Então, a gente não tem uma construção bibliográfica exatamente sobre este aspecto. Bem, mas é uma prática que a gente vai encontrando entre os profissionais da psicologia, da psicanálise, como a gente já viu na história, da psicanálise na aula anterior. Então, a gente já sabe que outros psicoterapêuticos se utilizavam para trabalhar com as crianças o uso do brinquedo como recurso terapêutico. Juntá-los numa caixa é só uma questão de tempo, né? E forma, porque a psicologia, né, já aí, principalmente depois aí dos anos 70, dos anos 80, 90, 2000, a psicologia foi evoluindo cada vez mais para um trabalho lúdico. E aí a gente tem a contribuição também, né, de áreas como a pedagogia, que trouxeram importantes estudos da influência do brincar. Falamos na aula passada e o Winnicott. Então, o Winnicott é um psicanalista que retraz, né? que traz de volta os estudos de Melanie Klein, e ele aborda, ele é conhecido como teórico do brincar. Então, ele traz a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Ele aborda, né, o desenvolvimento infantil a partir do processo de brincar. E a gente não pode esquecer de Vallon, que aí é um teórico da psicologia aí, que teve uma contribuição muito grande para o desenvolvimento infantil. Ele vai falar sobre afetividade, ele é muito conhecido por falar sobre o processo de afetividade, mas ele também é muito conhecido por falar sobre desenvolvimento motor. Então, ele, assim como Jean Piaget, organiza o desenvolvimento, né, nas suas estruturas cognitiva, na estrutura cognitiva, o Vallon vai observar o desenvolvimento humano a partir do seu desenvolvimento motor. E, claro, durante a infância, ele vai enfatizar a importância da ludicidade, a importância do correr, do pular, do se agachar, de todo esse processo lúdico, infantil, que envolve a primeira infância de todo ser humano, né? Então, o processo, essa construção, até ser utilizada na psicanálise, a gente não tem uma data exata, tá? Não tem um nome exato. O que se sabe é que essa construção foi se formando. Aos poucos, ela cada vez mais foi sendo utilizada. Bem, aí entra um pouco o meu trabalho e eu contribuí um pouco mais para a construção disso, popularizando aquilo que só vinha sendo citado em alguns livros.
A partir de 2012, eu comecei a fazer vídeos no YouTube com a intenção de aprender mais sobre psicopedagogia e também de fazer cursos online. Então, eu comecei oferecendo cursos como provas operatórias, como a EOCA e a caixa lúdica. A partir daí, o processo de visualização desses vídeos, como a caixa lúdica, tiveram muito sucesso e foram milhares de visualizações desses vídeos. E cada vez mais as pessoas começaram a incluir a caixa lúdica como recurso, por exemplo, nos estágios. Então, passou a ser mais praticado, porque as pessoas observavam o vídeo e como o vídeo eu fazia muito detalhado, como é que eu fazia caixa, como é que eu usava no consultório. E eu comecei a publicar, né, lá entre 2010 a 2015, eu tive uma frequência de publicações muito grande, tanto no YouTube como no Facebook. Então, a gente usava os recursos e publicava nessas redes, que eram as redes mais acessadas naquele momento. Gente, daí a gente conseguiu, dentro de um grupo chamado Psicopedagogiando, a gente conseguiu um outro feito, que foi reunir profissionais de diversas localidades. E dentro desse grupo, a gente, inicialmente no Facebook, depois a gente foi para o WhatsApp, com o surgimento do WhatsApp, né? O Psicopedagogiando teve um ano, eu não me recordo exatamente qual, mas eu acho que entre 2015 e 2016, a gente tinha 5 grupos psicopedagogiandos, cada um com 256 pessoas, que é o limite do WhatsApp. Esses grupos não eram simples grupos no WhatsApp, eles eram grupos de estudo e de pesquisa. Eu coordenava todos esses grupos com a ajuda de alguns psicopedagogos que eram secretários, coordenadores, né? A gente delegava aí para essas pessoas e a gente colocava temas específicos. Então, a gente estava sempre discutindo um tema sobre a psicopedagogia, principalmente instrumentos. E eu tinha uma prática para fazer com esses profissionais. Eu sempre pedia como se fosse uma tarefa para casa. Então, nós fizemos atividades sobre provas operatórias, fizemos atividades sobre anamnese, e a caixa lúdica sempre foi ali um ponto que eu estava sempre ali colocando em discussão. Então, durante algum tempo, esse grupo, ele realizava postagem, ele tem um site que é bem fácil você comprovar o que eu estou dizendo, chama-se grupopsicopedagogiando.com.br. Você vai acessar, você vai ver que tem mais de 3 milhões de acesso, porque ele é muito antigo e ele tem muito material, e você vai ver que tem até material que você vai dizer, poxa, mas como essa informação é antiga, por que a Jossandra não atualizou? Gente, porque muitas dessas informações é preciso ficar ali registrado que foram ditas naquele período. Mas se você observar, o site tem muitas e muitas outras informações que foram sendo postadas ao longo desses últimos 10 anos. Isso tudo também contribuiu para que eu também entrasse no empreendedorismo sobre essas áreas. Então, a caixa lúdica que inicialmente eu montei para o meu estágio, eu montei para começar a comercializá-la. E aí eu fui adaptando, fui observando o que dava certo, o que não dava certo e fui aperfeiçoando a técnica. Gravei vídeos ensinando isso, montei a caixa para vender, montei uma apostila, montei um material, montei um questionário e comercializo, né, esses produtos. Eu acho que é bem mais, entre uns 7 anos mais ou menos. Daí é onde eu digo que, de certa forma, eu contribuí para que a técnica fosse popularizada, porque antes ela era apenas citada em alguns livros, a gente não encontrava vídeos nem outros materiais. É tanto que se vocês agora, porque como eu retirei do meu canal, que era Jossandra Barbosa e agora é Educativa, e trouxe todos os vídeos antigos para o canal do Sinapses, né? Então eles estão eles estão ali privados, não dá mais para vocês acessarem para ver as datas. Mas se vocês fossem fazer um comparativo, podia colocar a palavra caixa lúdica e todos os vídeos que vocês encontrassem, vocês poderiam pegar a data e vocês perceberiam e fariam um comparativo com o vídeo que eu postei. Vocês iriam ver que todos os vídeos encontrados hoje sobre caixa lúdica, eles são posteriores ao meu primeiro vídeo sobre caixa lúdica. Então, aquele vídeo lá atrás, eu sempre digo, com a voz um pouco ruim, com a iluminação ruim, né? Era feito no meu consultório, às vezes de madrugada, eu terminava os atendimentos, eu ficava de 11 até 2, 3 horas da manhã gravando, né? Então, mas eles foram de extrema importância porque eles popularizaram essas questões. Então, lá atrás, quando eu
quando eu comecei a gravar sobre esses temas, influenciou de certa forma, né, para que outros viessem. Hoje a gente, felizmente, encontra bastante informações na internet. Seja em grupos hoje do Telegram, do WhatsApp, Facebook, a gente encontra no Instagram, a gente encontra cursos específicos sobre isso. Esse é mais um dos cursos. Não sei se outro que você faça vale dizer a mesma coisa, porque a técnica não tem um padrão. Ela vai sendo adaptada Ai, quase não saiu. Para aí um momento, vou refazer. A técnica, né, vai sendo adaptada e readaptada, né, por cada profissional que vai colocando um pouco sobre si, sobre as suas práticas ali na técnica. Então, o que eu vou discutir, eu gosto de frisar que o que eu discuto é resultado da minha prática. Isso porque, para que você não se questione no sentido de, meu professor não ensinou assim, minha professora não disse dessa forma, a minha supervisora não usa dessa forma. Você pode encontrar variações da técnica. Certo? Então, te encontro na próxima aula.